Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo desta segunda, uma segunda especial, Semana Santa, que possamos absorver energias salutares aqui que nos auxiliem na caminhada dessa semana. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Alguém novo na casa, que nunca participou antes das palestras? Seja bem-vindo. Eu vou começar com um vídeo, ele fala sobre o tema Ubuntu. É bem interessante essa visão, eu vejo isso como o futuro da humanidade, de comportamento entre os seres humanos. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. O Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. O Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. O Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Então, a gente está na Semana Santa e justamente comemorando o encerramento da missão de Jesus aqui na Terra. E ele falava muito disso, dessa união nossa, de que estamos todos ligados, de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Subentendendo essa ligação, que a gente não está separado, que tudo que afeta o outro nos afeta também.
Naquela época a gente não estava preparado para entender a mensagem, mas ele precisava vir naquela época para ir em 2000 e tantos anos a gente começar a amadurecer isso. Vamos primeiro dar uma introdução no nosso estudo. O projeto Vida Consciente tem o objetivo da gente entender um pouco melhor as regras da vida e também quando alguém busca um atendimento, para que quando ela chegue no atendimento ela saiba o que ela pode esperar, qual a participação dela. Aí o atendimento tem um efeito mais significativo. Então, quando eu estou com uma dificuldade, para mim resolver isso, eu preciso entender o problema. Se eu não entendo o problema, vai ser muito difícil eu conscientemente resolvê-lo. Posso resolver sem querer, mas conscientemente dificilmente vou resolvê-lo. Então, primeiro eu preciso entender essas leis que nos regem. Eu estou numa vida aqui, num corpo físico. Quais são as regras dessa vida, desse jogo chamado vida? Quando eu entendo essas regras, fica mais fácil jogar. Como a gente está num jogo de cartas, né? Por exemplo, um jogo de truco. Quem só observou o jogo não consegue jogar, porque as regras ficam mudando de partida para partida, né? Então, se você não ler as regras, você não vai conseguir ser um bom jogador. Então, a gente precisa primeiro entender as regras do que está acontecendo aqui na nossa vida que nos influencia. Depois disso, eu vou precisar fazer uma mudança, né? Essa aqui é a parte mais difícil, né? Entender é fácil. Botar em prática essa mudança é difícil. Só que eu preciso ter a razão do meu lado, eu preciso entender que vale a pena mudar para que eu me esforce para mudar, para que eu persista nessa mudança. Algumas mudanças vão ser difíceis, então a gente precisa de um auxílio externo, é uma orientação dessas influências psíquicas e espirituais, psicologia e apometria, né, que dificultam essas mudanças. Aí fica mais fácil com esses 3 pontos aqui, da gente conseguir botar em prática essa mudança. Então, são encontros de estudo, não é uma palestra em si, podem perguntar à vontade. É necessário fazer uma ficha de atendimento fraterno, ter uma conversa fraterna para quem quiser marcar um atendimento de captação de apometria, tá? Então, é necessário ter essa ficha lá e que o atendente lá na hora anote na ficha, ó, pelo teu relato aqui, eu vejo a necessidade de um atendimento espiritual. Aí, a partir disso, você participa das palestras e depois pode marcar o atendimento lá na secretaria. E quem tiver atendimento marcado pode ter alguns sintomas antes e após, alguns dias, né, antes e após o atendimento. Isso é normal, não se preocupem, porque não é só o atendimento que faz o trabalho, né? Então, uns dias antes você já está em contato com esse atendimento e alguns dias depois também até surtirem esses efeitos. Atendimentos à distância, se a pessoa não pode vir aqui, então quem conhece essa pessoa pode vir aí, é igual ter um atendimento para você, só que na hora do atendimento você vai fazer a ponte para essa pessoa, né? E também temos estudos de autoconhecimento a cada 2 semanas, às terças-feiras às 19 horas, não sei se vai ter hoje, eu acho que é na próxima semana. E a codificação, estudo da codificação espírita nas quartas após a palestra. E também temos tratamento energético, né, reiki e passes. Isso também na conversa fraterna vai ser orientado se a pessoa necessitar. Alguma dúvida com relação a essas informações? Eu tinha preparado aqui uma tela sobre a Páscoa, eu acabei esquecendo de copiar o arquivo para o meu notebook, mas eu lembro de cabeça o que estava lá. Então vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Primeiramente, por que a Páscoa nunca é no mesmo dia, como é o dia do nascimento de Jesus, né? Sempre dia 25 de dezembro. Então a Páscoa ela tem uma regrinha para ser definida. Porque antes os judeus também tinham a Páscoa e também era definida pelo calendário lunar deles, não era uma data fixa, né? Então a Páscoa é o primeiro domingo após a primeira lua cheia
após a primavera para a gente, ou o outono para a gente, ou a primavera lá para o hemisfério norte. Então, é esse critério que define qual será o dia da Páscoa. E 40 dias antes é o Carnaval, né? Então, sempre cai num domingo, a Páscoa. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, né? Que é onde Jesus vai para Jerusalém, é recebido com homenagens, fazem lá um caminho de ramos para ele passar em cima de um burro que arrumaram lá para ele entrar na cidade. Então o povo todo comemorando a entrada de Jesus em Jerusalém. Ou seja, todo mundo gostava da mensagem dele. Então ele foi bem recebido pelo povo. E aí na sexta-feira santa, quando ele foi condenado, não sei se foi de quinta para sexta-feira, né, que ele foi condenado, o povo inteiro o renegou, né, nós mesmos que estávamos lá, né? A gente não apoiou ele como a gente achava que deveria fazer, pelos costumes, pelo poder, pelo que a gente ia perder apoiando ele, né? O próprio Pedro negou 3 vezes, né? Então é muito fácil a gente entender, mas é difícil a gente mudar, a gente se engajar naquilo. E outro ponto importante da Semana Santa é a Quinta-feira Santa, tanto na ceia, na Santa Ceia, quanto no lava-pés após a ceia. Então ali Jesus nos dá um grande exemplo, porque além de dizer como funcionam as coisas, trazer essas leis para a gente, como tantos outros profetas trouxeram, como foi Buda, como foi Krishna, e tantos outros de outras religiões, o que Jesus nos deu além deles, não que não deram também, mas foi o exemplo. Ele deu mais exemplo do que falou. E na Santa Ceia, ele pediu para os apóstolos sentarem e ele lavou os pés dos apóstolos. Deu exemplo de que a gente está aqui para servir, não para ser servido. Que isso aqui é uma escola, um aprendizado, para a gente aprender o Ubuntu lá dos africanos, que somos todos uma única família, uma aldeia global. E aí na Sexta-feira Santa ele foi julgado, condenado, crucificado. E ele já sabia disso, porque ele sabia onde estava vindo, né? Mas a grande paixão de Jesus não foi esse sofrimento imposto para ele na Sexta-feira Santa. A grande paixão de Jesus foi esse decesso vibratório. Então Jesus estava num plano muito superior ao nosso. Aqui não posso dizer com certeza se era o búdico ou átmico, né? Mas ele está num desses planos aqui. E para ele ter um corpo físico aqui, ele já estava aqui em alguma época da sua evolução, né? E ele foi evoluindo e foi eliminando esses corpos porque não tinha mais necessidade dessa evolução. Esses planos não tinham mais aprendizado para ele. Então ele foi se libertando desses corpos. É o que a gente chama de segunda morte, né? A morte do corpo físico não é realmente uma morte. Você larga esse corpo, fica um tempo no astral e depois ganha outro corpo físico aqui. Essa é a primeira morte. A segunda morte é quando você perde o teu corpo espiritual, teu corpo astral. Porque você não necessita mais dele, ou seja, você está evoluindo, ou porque você foi transferido para um outro orbe, porque o corpo astral faz parte da astralidade do nosso planeta, então eu não viajo em corpo astral para um outro planeta, eu preciso deixar ele aqui, e vou em corpo mental, no plano mental, fazer essa viagem, essa transmigração para outros locais. Então Jesus precisou se libertando um por um desses corpos, até onde ele está, agora voltou para lá de novo, né, bem rapidamente. O problema foi ele descer, ele precisou criar cada um desses corpos até poder formar aqui um corpo físico. Diz a espiritualidade que esse processo demorou em torno de 1000 anos.
Então essa foi a verdadeira paixão dele. Ele está num plano tão sutilizado, ele precisou ter vestimentas cada vez mais grosseiras, até chegar onde a gente está aqui. A gente não sente isso porque é o nosso comum, né? A gente vive isso todo dia. Mas para alguém que não estava aqui, realmente foi um sacrifício enorme passar por esse sofrimento. E no domingo de Páscoa, então, é o encerramento dessa passagem dele aqui, dessa missão dele aqui. Mostrou que não importa esse corpo físico. Por mais que a gente cuide dele, em algum momento ele se vai. Ou se alguém quiser tirar, pode tirar o corpo físico, mas nunca a nossa integridade. A gente sobrevive a ele. Os orientais trazem bastante nas suas histórias essa informação, né? Principalmente os budistas, né? Quando eles atingem essa iluminação, né? Essa compreensão de que não são apenas o corpo físico, né? Eles não se importam mais se alguém o castigue, se alguém o prenda, o julgue, o condene, o mate. Eles sabem que não são mais isso, eles se libertam desse apego ao material. Então, da Páscoa era isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho dessa visão espírita do que é a Páscoa, né? Alguma dúvida com relação a esse assunto? Tranquilo? Podemos dar continuidade à trilogia Evolução? E lembrando, né, que Páscoa, a gente se preocupa muito com o ovo de Páscoa e quase tão pouco ou quase nada com o motivo real, né, dessa comemoração, né, que é trazer a mensagem de Jesus para o nosso dia a dia, né? Não tratando aqui de religiosismo, né, mas realmente a essência do que ele trouxe, independente da religião. Todas as outras trouxeram essa mesma ideia, né, de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E essa trilogia Evolução estuda em profundidade os efeitos dessa mensagem de Jesus, né, dessas leis universais, tanto no nosso convívio pessoal, né, a gente com as nossas dificuldades, com o nosso inconsciente, com os nossos medos, com os nossos receios, com os nossos vícios, também o nosso relacionamento em sociedade, a evolução em sociedade e também a evolução do planeta. A gente está no segundo aqui. Aqui é o encerramento que a gente estava vendo do corpo físico, né? Como é esse processo da gente construir um corpo físico para uma encarnação. Os humanos possuem estes mecanismos automáticos de manutenção da vida física sem a necessidade do espírito para mantê-la. Isto explica porque não é preciso o espírito para manter a vida. Em alguns casos, corpos físicos podem se manter em coma por vários anos e o espírito já estar em processo de reencarnação. Então, às vezes, a família está muito apegada e não quer libertar aquele espírito e ele já nem está mais ligado àquele corpo, né? Tá, o mecanismo o automatismo da manutenção da vida que está mantendo ele, impedindo que ele se degrade ali, né? Não quer dizer que quando tem alguém em coma a gente tem que desligar os aparelhos, tá? Muito pelo contrário, aqui é uma exceção. Geralmente quem está em coma está em um processo de expurgo de energias deletérias do corpo espiritual para o corpo físico. O corpo físico está pela boa, né? Não vai aguentar muito tempo, então é aproveitado esse momento para expurgar o máximo possível de energias densas do espírito para o corpo físico, para que depois do desencarne a pessoa esteja mais limpa energeticamente. Por isso a gente é contra a eutanásia, né? Porque a gente não vê que a vida é só isso aqui, né?
existe uma continuidade. E como é o desencarne aqui, afeta muito a vida após o desencarne. Por isso essa preocupação, né? Cuidado com como vai ser o teu desencarne, né? A gente deve viver bem para morrer bem. E a gente fica tão preocupado em ficar apegado aqui que esquece de se preparar para esse transpasse, né? Para passar para o outro lado. A gente acha normal aqui para os outros, né? Mas quando chega a nossa vez, aí a coisa fica um pouquinho diferente, né? No entanto, alguns espíritos se utilizam do estado comatoso para drenar o máximo de toxinas mentais para o descartável corpo transitório até o desencarne. Por esse motivo, a eutanásia é atentado contra a sagrada oportunidade de expurgo, permitida por falta de conhecimento da engrenagem e ponto de vista puramente físico. Quando o espírito encerra a própria vida, deixa de drenar para o corpo físico as energias que produziu no próprio campo, e o mesmo processo de drenagem se continuará em nova encarnação. Todas as situações devem ser aceitas e agradecidas, porque a perfeita engrenagem foi desenvolvida para sempre fazer o melhor para a unidade espiritual eterna, mantendo-a em equilíbrio para também manter o equilíbrio do cosmos, já que estamos todos interligados. Mais uma vez aqui, né? O Ubuntu, todos interligados. Aqui ele chama de engrenagem, né? Essa perfeita engrenagem é o que ele chama dessas leis universais, né? Esses mecanismos que coordenam a nossa evolução. Eu costumo falar que está tudo errado, mas está tudo certo. Pela nossa visão materialista, está tudo errado, né? Imediatista, mas está tudo certo. A gente está no lugar certo, na família certa, no emprego certo, no país certo. Não que a gente deva cruzar os braços, não. Você deve usar toda a tua inteligência para mudar o que não está legal. Mas o ponto que você está agora não tá errado, não é injusto. É o que você plantou até agora. É onde você precisa estar. Não quer dizer que deve continuar. Use a tua inteligência para sair dele se não está confortável. Ninguém evolui por aceitar sofrimento, né? Tem uma história de uma mulher, tem um livro espírita, eu não lembro mais o nome do livro nem do autor. Conta o seguinte: uma mulher aturou o marido durante 40 anos. Aí desencarnou. Chegou lá em cima, o mentor foi falar com ela e falou o seguinte: ó, o teu marido também acabou de desencarnar, vocês dois vão se preparar para nascer de novo e vão casar de novo. E ela ficou irritada, né? Mas como? Eu aturei ele 40 anos, eu vou ter que viver de novo com ele? Daí o mentor falou o seguinte: você aturou ele, agora você vai para aprender a amar. E aprender a amar não é esse amor ligado à sensualidade. Amar, pela definição espírita, é boa vontade, indulgência e perdão. Então ninguém evolui pelo sofrimento. O sofrimento é um puxão de orelha para que você mude algo. Está dizendo que algo está errado, precisa mudar. Então o sofrimento é o puxão de orelha. Ele dá o início à evolução, mas não é pelo sofrimento que você evolui. E também não quer dizer que você deve perdoar e ser conivente com a atitude que você não concorda, né? Você perdoa, mas não é conivente com aquilo. A gente tem que ter a nossa consciência e viver de acordo com ela. Muitas pessoas acabam perdoando só para não sair de uma vida cômoda, tranquila. Isso também é errado. Ela está ali para mudar o que não está certo. E para isso, às vezes, as pessoas se submetem a isso pelo ganho, né? Você bota na balança, mas se sair vai ser pior do que se ficar, né? Não é bem assim. Você precisa pensar na tua evolução espiritual e na evolução dele também.
Uma mãe que passa muita mão na cabeça do filho está prejudicando a evolução dele. Pais que não permitem que os filhos tenham frustrações estão atrasando a sua evolução. Porque não estão preparando eles para a vida. Porque na vida tem frustrações. E quando chegar lá fora, como é que vai lidar? Aí chega, casa, na primeira dificuldade separa, porque não está acostumado a lidar com frustração, não consegue lidar com essas situações. E tem muita coisa parecida acontecendo hoje aqui na nossa sociedade. Então, os pais saíram de uma educação muito, muito rígida e foram para o polo oposto, né? Deram total liberdade para os filhos. E filho não precisa de amigo. Não que a gente não deva ser amigo dos nossos filhos. Filho precisa de educadores. Esse é o papel de nós, pais. Primeiro o papel é de educador, depois de amigo também, de companheiro. Mas o primeiro é de educador. Prepará-lo para a vida. E aí fica guardando o filho em casa, cuidando para que ele não sofra. Ele tem condições financeiras e pode, né? Aí está lá o filho com 40, 50 anos ainda embaixo da asa da mãe. Aí depois vem numa vida e a mãe não tem aquelas condições financeiras e o filho vem de novo na família. E aí ela fica reclamando que o filho não quer trabalhar, que não quer fazer nada. Isso tem muito, a gente atende muito aqui. Aí você vai analisar a história espiritual, foi ela que transformou ele num preguiçoso, não deixou ele aprender a trabalhar. Por isso que eu falo, parece que está tudo errado, mas não está. Está tudo certo. Se você vai analisar a história, você compreende o que está acontecendo. Tem uma história engraçada porque de um atendimento meu, né? Porque ele explica as nossas tendências que a gente não percebe, né? Eu, em umas vidas passadas, andei arrumando umas encrencas, guerreando, né? E arrumei muita dificuldade por conta disso. Inclusive com a esposa, né? O marido ficava guerreando fora, a esposa botou um par de chifre nele, né? E eu agora trabalho em casa. Então, a gente é direcionado para caminhos de acordo com a nossa caminhada espiritual. E eu não tinha me dado conta disso, foi até o terapeuta, não foi o atendimento meu, né? Ele olhou para mim, o general agora trabalha em casa. Então, a gente vai mudando os nossos direcionamentos de acordo com esse aprendizado dessa caminhada. Algum comentário com relação a esse assunto? Agora que a gente vai entrar em outro capítulo, que é da razão. A gente fala muito aqui que precisa ter a razão do nosso lado, é mais fácil a gente mudar. Porque sem a razão é o que a gente viveu aí 2000 anos, né? A gente ia na igreja, no culto, e escutava, mas aquilo não fazia muito sentido. Né? É bonito, mas por que eu vou fazer isso? A curto prazo eu não vejo resultado, nem para mim, nem para ninguém que tenha feito. Aliás, sempre se dão mal, né, quando seguem essa regrinha aí de perdoar inimigo, de amar o próximo como a si mesmo. Então agora a gente está entendendo a lei que está por trás disso. O porquê do amar ao próximo como a si mesmo? Porque a gente vai estar no lugar do próximo. Então a curto prazo eu posso não ver o resultado, mas eu sei que lá na frente vai ter. Então quando eu tenho a razão do meu lado, eu começo a deixar os instintos para trás. Porque eu vou começar a pensar mais nas minhas atitudes. Porque eu sei que devo. Que tudo isso vai afetar a minha qualidade de vida dali para frente. Sem um padrão de comparação de inteligência, o homem se acha muito acima dos animais inferiores, mas, mesmo sendo portador de razão, reage como eles, os animais inferiores, apenas com a inteligência instintiva de autopreservação, que o liga aos condicionamentos terrenos e às conquistas materiais tão transitórias quanto a própria personalidade que veste. Então, está dizendo aqui que apesar da nossa inteligência, a gente muitas vezes se comporta como animais. Então, eu sei de tudo isso.
que devo amar ao próximo como a si mesmo, entendi já por quê, o porquê perdoar 70 vezes 7, o pagar o mal com o bem, o não julgar. Mas quando eu estou na frente de uma situação, de algo ligado a um passado onde aquela pessoa me prejudicou muito, eu não consigo segurar essa energia da raiva, do que eu sofri nas mãos daquela pessoa. E aí você explode. Mas eu sei que não devo, mas você não consegue segurar essa onda de energia. E a gente acaba se comportando como animais. Depois, quando a gente para e lembra o que fez, tem vergonha do que fez. Então, quando a gente compreende essas influências, a gente vai tratá-las. Não deixa elas nos dominar. Observei uma vez, opa, tem algo estranho com aquela pessoa. Quando ela está por perto, eu não consigo me controlar. Então, abre um atendimento, vê o que está ligado de passado, para drenar essa tua raiva que está no teu inconsciente. E a partir dali, aquilo não te prejudica mais. E essa raiva, que pessoas sensitivas percebem na nossa aura. A nossa aura fica diferente, fica opaca, escura, não fica luminosa. Por essa raiva que a gente carrega do passado. E a qualidade de vida muda quando você não está carregando essa raiva. Mesmo que a gente não sinta ela toda hora, mas está no nosso campo energético. Esta não utilização da razão lhe coloca em inconsistência espiritual 95% do seu tempo. Está vendo? Ele está dizendo que 95% do nosso tempo nós somos instintivos, nos comportamos como animais. A gente vai em busca de prazer, de comer, de beber. 5% só que a gente utiliza a razão, que a gente realmente está vivendo consciente do que está fazendo. Parece estranho, mas vamos pensar em dirigir um automóvel. Não no começo, quando a gente estava aprendendo, depois de 10 anos. Você pode fazer uma viagem de 300 quilômetros e nem se lembra por onde passou. Se parou em semáforo, se não parou. Você chega no final e nem lembra o que fez no caminho. Então, a gente tem uma vida muito automatizada já. E a gente precisa assumir o controle dela de volta. Sem assumir esse controle, a gente não vai conseguir fazer o uso da razão. Precisa quebrar esse automatismo. A quase totalidade de suas vidas está direcionada para a vida terrena e as consequentes conquistas materiais. A gente trabalha 8 horas ou mais por dia para o nosso bem-estar material, né? Mas para o nosso bem-estar espiritual, mental, emocional, quantas horas a gente dedica por dia? Nem 1 hora, né? Se for fazer a média de uma semana. Um comportamento desequilibrado que distorce a sua apresentação espiritual. É o Yang sobrepondo o Yin, ou o ego sobrepondo a razão. Yin Yang é aquela figura oriental, né, dos complementares, né? Sol, Lua, masculino, feminino, essas energias complementares. Então ele está dizendo que está muito forte a energia masculina, que é de conquista, né? de não divisão, de não aceitação, de não cooperação, né? de busca, de conquista, muito acima dessa energia feminina. O homem se encontra tão próximo da expressão quase absoluta da inteligência animal, associada com a forte impressão instintiva do corpo biológico, que os filhos se parecem muito com os pais biológicos, sem a clara distinção do desenvolvimento espiritual manifestado pela razão em seus atos. Então está tão forte que você acaba transmitindo, porque o filho, quando nasce, ele é quase que uma página em branco. E nesses anos iniciais, principalmente até os 7, é onde a gente imprime nessa página em branco o que a gente acredita, ou o que a gente vive. Então, os nossos filhos são muito influenciados por esse período inicial. Tanto é que depois dos 7 não adianta mais
você querer mudar muita coisa, né? O que adianta dali para frente é você dar o exemplo, né? Então, até os 7 é que você deve se esforçar para que ele tenha pessoas ao redor que deem exemplos, bons exemplos, para que no psiquismo dele não aflorem vivências ou memórias ligadas a aborrecimentos, a discussões, ao desrespeito. Então, quando a gente entender pela razão isso, que isso influencia nosso filho, a gente vamos ser pais diferentes, mais conscientes do que a gente está fazendo. Eu sempre falo aqui que para ser pais a gente precisaria ter uma carta de habilitação, como para dirigir, fazer um curso. E ninguém faz, né? Tem planos espirituais onde, quando um casal vai receber um filho, ele recebe junto a planilha daquele espírito, o que ele carrega com ele na sua caminhada evolutiva. Então os pais já sabem os pontos que vão ter que ajudar, os pontos que ele já traz positivos. E a gente está chegando nesse ponto. Conforme você vai fazendo esses atendimentos, você percebe quais as tendências dos teus filhos, mesmo sem fazer atendimento, né? Se você é um bom observador, não como pai ou mãe coruja, né? Mas observando como se fosse o filho da vizinha ou do vizinho, daí a gente vê mais os defeitos, né? A gente vai perceber mais claramente as suas tendências e vai trabalhar nisso. Isso está na codificação, Kardec falou. Observe teus filhos desde pequeno, para que ele não dê continuidade nessas tendências perniciosas. É nesse momento que a gente deve agir. Aí ele trouxe um novo termo aqui, racionalizar, de usar a razão. Ação baseada na razão, na transcendência do ser para fora da exclusividade do meio físico material. O ato de utilizar a inteligência para fins restritos ao meio físico chama-se raciocinar. De utilizar a inteligência para buscar arquivos transcendentes da razão, deveria ter um termo diferenciado, como raciocinar, que corresponde ao ato de utilizar a compreensão das leis universais que realmente caracterizam o ser humano. Assim, podemos dizer que 95% do tempo de vigília do homem é gasto ativando seu cérebro primitivo, herdado biologicamente e que também possui o rato, o jacaré e outros seres, ou seja, em automatismos ou em atividade de análise de informações físicas chamadas inteligência, ativadas pelo raciocínio, mas pouco tempo exercitando a sua existência eterna, o que ativaria regiões do neocórtex e se denominaria raciocínio. Então, mais uma vez, falando aqui que 95% do tempo a gente não está consciente do que está fazendo. E para a gente parar de reclamar é uma boa proposta. Porque se antes de você reclamar de algo na tua vida, você parar e analisar, e também isso vem da doutrina espírita, né? Antes de aceitar qualquer coisa, passe ela pelo crivo da lógica e da razão. Então, antes de reclamar, você observar, eu posso reclamar disso mesmo? Eu tenho razão de estar reclamando? A gente se acostuma tão fácil com as coisas e reclama tão fácil também das coisas. A gente quer tanto algo, quando conquista, um mês depois aquilo já é normal, é como se nem existisse. E a gente acha um outro motivo para reclamar e corre atrás daquilo, sempre buscando fora, e nunca vai encontrar. Porque sempre vai ter alguém que tem mais que você, a não ser que você seja o mais rico do planeta. Mas os outros 7, 8 bilhões, não, sempre vai ter alguém mais rico que ele. Então sempre vai poder se espelhar em alguém para se matar de trabalhar, acumular alguma coisa e depois no final da vida gastar aquilo tudo para manter um pouquinho da saúde, né? Então não faz sentido o que a gente está fazendo da vida.
E quando você para e se observa como um ser multimilenar, que não é só esse corpo físico, que a gente passou por uma caminhada evolutiva e que vai continuar depois da morte desse corpo, que aquele parente que nos incomoda hoje é alguém que a gente importunou lá no passado, por isso que hoje ele tanto me importuna, que às vezes aquela pessoa que a gente critica tanto, que acha que não é evoluída, que comete atos que a gente condena, que isso me perturba tanto porque eu também tenho esse aspecto dentro de mim e talvez eu ainda não consegui vir numa existência para botar em prática aquele aprendizado e a gente fica condenando os outros. Por isso o Evangelho fala em não julgar, porque a gente não sabe se o outro é mais evoluído que a gente ainda, ele só já está em condições de botar à prova aquele aprendizado. Então, quando a gente traz esses aspectos, essas observações do que é uma caminhada evolutiva, a gente vai começar a reclamar menos, vai agradecer mais. Também pela sintonia vibratória. Você atrai o que você vibra. Se eu agradeço, eu vou atrair situações para continuar agradecendo. Se eu reclamo, eu vou atrair situações para continuar reclamando. Pessoas hipocondríacas, é muito fácil se manter nesse aspecto, porque ela pensa tanto em estar doente, que ela acaba atraindo essas distonias celulares, né? Que acabam gerando essas doenças. Então a própria pessoa já se basta, ela não precisa de obsessor, não precisa de nada. Mesmo que não seja hipocondríaca, uma pessoa que reclama não precisa de obsessor, ele já se basta. Então a gente precisa assumir as rédeas da nossa vida, entender o porquê a gente está vivendo isso, que vale a pena mudar, mesmo que ninguém faça. Eu sei que para mim vai ter diferença. Então eu vou mudar. E não adianta querer mudar o esposo, o patrão, os filhos, não vai conseguir. Agora, quando a gente muda a gente mesmo, o nosso exemplo, o exemplo da nossa mudança, afeta todos os que estão ao nosso redor. Mesmo que eles não mudem, aquele aspecto que nos incomodava tanto neles, não vão estar aflorados quando a gente estiver perto daquela pessoa. E ela não vai mais te perturbar tanto. Então, reclamar do que aconteceu não adianta, só piora a situação. Entender que se a gente queria tanto algo nessa vida e não aconteceu, tem um motivo. Então, vou buscar um motivo disso, para que isso não aconteça lá na frente. Não vou passar por cima de ninguém para conseguir aquilo, porque agora eu sei que tudo que eu faço para o outro, eu vou passar por aquilo. Então, não quero que ninguém passe por cima de mim, também não vou fazer isso com os outros. Então, nada acontece por acaso. E eu me empolguei hoje aqui. Alguma pergunta, pessoal? Estamos um pouco além já do nosso horário, mas se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Podemos encerrar? Então, que a gente tenha uma semana santa realmente abençoada, que a gente possa entrar em sintonia com essa mensagem, com a proposta de Jesus, da sua missão aqui na Terra, que não tinha nada a ver com religião, tinha a ver com comportamento, com mudança, com autoconhecimento, com mudança interior, não exterior. Quem souber de alguém que está precisando de auxílio, também pode mentalizar essa pessoa como se ela estivesse aqui no auditório. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, impregnando todo o nosso corpo, nos sentindo mais leves, drenando preocupações e tensões que a gente não pode resolver agora e nos dando força para resolver aquelas que já estão prontas para serem resolvidas. Ampliando essa energia para o nosso lar, local de trabalho,
as pessoas que convivem conosco. Temos todos uma semana abençoada. Uma boa noite a todos. Que assim seja.